noite a todos, graça e paz. Pode se sentar, por favor. Ontem, virada de mês, eu tive fazendo as comissões e horas extras dos funcionários. E aí um pouco desgastante, né? E aí, 3 horas, acho que foi, mandei um e-mail lá para o Eloy e fiz a minha parte e simplesmente falei, eu preciso sair, dar uma volta, fazer alguma coisa, porque é estressante, né? A cabeça, o corpo não estava tão cansado, mas a cabeça estava bastante. E aí eu saí para pedalar e fui para um canto. E de repente eu olhei assim, um lugar, falei, nossa, ali é a comunidade Nova Vida. Dá para mim ir por ali? Ou fazer outro caminho, etc, tal. Mas eu me lembrei e falei, pô, peraí, o pastor Marcos falou que de terça-feira nós temos culto lá. Então, 5h30, 7h30, 1 hora para mim chegar em casa e 1 hora para mim me aprontar e estar lá. Eu acho que dá. Senhor, me ajuda. Obrigado, mano. Senhor, me ajuda. E aí, fui para casa e fiz todo esse trâmite. E aí fui fazer minhas coisas e me aprontei. E montei no carro e fui para a comunidade Nova Vida. E falei, Senhor, talvez já há algum tempo, né? Talvez a gente tenha o hábito de vir na igreja. Eu vou falar de mim. Mas temos o hábito de vir na igreja e talvez um protocolo, ou então porque estamos acostumados, ou porque aquele dia é o dia de estar ali e tal. Mas eu falei assim, Senhor, ministra o meu coração. Eu sei que o Senhor tem uma palavra lá. Não faço a menor ideia de quem vai ministrar. Não sei nada que vai acontecer lá, não sei nem quem vai estar lá. Eu acho que tem um trio lá que sempre está junto. Mas, enfim, eu não sei quem vai. E eu sei que o Senhor pode ministrar o meu coração. E foi dito e feito. Aí, chegando lá, o pastor Marcos pediu, eu tinha um louvor lá no celular. Ele até pediu justamente essa música, O Único. E eu fui colocar o que estava o único no meu e só estava o Enche-me Espírito, né? Só estava uma parte. Então tá, beleza. E aí, só que no caminho, enquanto eu estava indo, eu fui escutando uma canção, né? E foi muito forte. Então, quer dizer, Deus já começou a falar no caminho. Aí, simplesmente, eu fui escutando aquilo e eu queria colocar aquilo, mas não sabia se ele tal. Resumindo, ele falou assim, tem mais uma aí? Eu falei, tenho, peraí. A primeira era conhecida, né? Mas a segunda quase ninguém conhecia. Mas é muito forte uma canção, né? Que fala sobre não desistir, né? E aí, vamos pegar o De Paula, que foi ministrar ontem. Então, eu não vou usar a pregação dele, mas vou usar a parte dela. E aí, ele foi falar sobre Timóteo. 2 Timóteo, se você puder por aí, Eloy. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Segunda Timóteo 4, do 1 ao 5. Eu te encorajo solenemente na presença de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal mediante o seu reino. Essa primeira entrada aí foi o que mexeu muito forte comigo, né? Eu estava conversando com Deus sobre algumas questões, sobre alguns questionamentos. E aí diz assim, pregue a palavra. Insiste, a tempo e fora de tempo, a todo instante. Não tem lugar, não tem hora, não tem momento, não tem para quem. Pregue a palavra. Aconselha, repreende, encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos.
Tu, no entanto, sei equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Né? E o ministério de todos nós é ide. Ide, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então é o ministério que nós todos temos. Eu estava ali, conversando com Deus. Né? O que o senhor quer? O senhor tem ainda um propósito? O senhor tem algo para cumprir? O senhor quer me usar por algum motivo, de alguma forma? É interessante, na hora que a gente saiu, até brinquei, né? Falei assim, uma valeta, e ele falou, ó, buraco. E ele pulou a valeta, e na hora que eu dei reto, eu caí no buraco. Acho que você não percebeu, mas eu caí no buraco, cheguei até uma primeira, saí, tudo certinho, graças a Deus não foi nada. Mas eu estou vindo para casa e estou falando com Deus. Falei, Deus, o Senhor ministrou no meu coração essa palavra, de pregar a palavra, de ministrar do teu amor, de falar de ti, em todo tempo e fora de tempo, em todo lugar. Seja através de uma palavra, seja através de uma atitude, seja através de um adesivo no carro, seja através de um cartão de visita, seja através do Deus é fiel escrito em cima da empresa. Ministre a palavra. Né? E aí simplesmente, então, o Senhor quer me usar? Então, por misericórdia, me dá uma palavra. Né? Ainda que eu pego um gancho na palavra do meu irmão, mas me dá uma palavra. E aí, já saindo próximo de casa, um pouco perto de casa, ali perto do SESC Senat, eu falei assim, e tem mais, né? Se o senhor me der uma palavra, me dá uma oportunidade. Porque se eu tiver só uma palavra e não tiver uma oportunidade de ministrar, ficou quase elas por elas. Mas tudo bem, vou ministrar todo o tempo. Talvez estava querendo só um microfone, né? Não é. Mas é que o entendimento na hora estava isso. E aí estava chegando em casa, o pastor Marcos mandou uma mensagem. Tem uma palavra para amanhã? E eu respondi para ele assim, filho, não tenho. Mas eu sei que Deus tem. Entendeu? E por misericórdia, ele vai me dar. Né? E aí, cheguei em casa, eu comecei a conversar com a minha esposa, me mostrou um vídeo. Se der para eu ir lá e passar o vídeo aí, senão eu conto ele por cima. Esses videozinhos de Instagram, né? E aí, simplesmente... Baba sua loja. Da ESC. Resumindo, a moça ia ser assaltada na loja. Nayara era gerente de uma pequena loja nos Estados Unidos, estava trabalhando em mais um dia normal quando de repente um homem armado chegou para ela e disse: E passa tudo que você tem no caixa, não fique com medo. Eu tenho certeza que o que mais impressionou esse homem não foi ela não estar com medo, mas o que ela disse logo em seguida. I'm just going to talk with you about the Jesus I got. The what? The Jesus I got. God bless you for that. Jesus got something way better for you. For everyone that's out there. You've never done this before. Everything. I'm sorry. You know Jesus, He can help you. God bless you. He can change your life. Antes de ir embora, ele deu meia volta e falou isso para ela. You know one thing? Good will be coming your way once you get there. Agora, se você alguma vez sentiu vergonha de compartilhar sua fé, lembre-se que essa mulher pregou para o homem enquanto ele roubava sua loja. Nayara era gerente de uma pequena loja nos Estados Unidos, estava trabalhando em... E aí, então, resumindo, o cara foi assaltar ela. E ele nunca tinha feito isso na vida dele. E falou para ela, não precisa ficar com medo, fica tranquila, é só me passa o que você tem aí que eu estou indo embora. E ela simplesmente foi falar do amor de Jesus para ele. Em tempo e fora de tempo. E no final da história, talvez se você ver o vídeo de novo, você vai entender que ele fala assim, muito obrigado. Né? Eu nunca fiz isso. E obrigado por ter caído aqui com você. Porque se eu fosse talvez para outro lugar, eu teria virado um bandido de verdade. E aí simplesmente ele recusou ali o assalto e foi embora. Ou seja, uma palavra em fora de tempo. E aí eu chego em casa e minha esposa me mostra esse vídeo. Primeiro eu queria mostrar um monte de vídeo, né? Aí ela falou assim, mas já vi. Você não trabalha não? Eu falei, não, eu trabalho também, mas...
É que nas horas vagas, às vezes eu assisto alguns vídeos do Instagram. E ela me mandou esse vídeo, entendeu? Então, ali está falando exatamente isso. Não tem tempo, não tem hora. Hoje de manhã eu fui para a empresa, fui de bike, queria andar um pouquinho mais, andei um pouquinho menos. Resumindo, eu tenho 2 pés de amora lá. Uma dá umas amoras maiores, em uma quantidade maior, e a outra dá amoras menores. A que dá menores, elas são mais doces, e as maiores não são, são amoras normais. E eu gosto de chupar amora, uma que eu gosto e a outra que é uma questão interessante, porque se você olhar um pé de amora, você acha algumas. Mas de acordo com o que você olha, você entra nele, olha por baixo, debaixo das folhas, você vai descobrindo outras, né? E acaba sendo que instigante, você sempre vai procurar mais alguma. Então, de vez em quando eu faço um limpa no pé lá, e aí também tem os anus que vão lá, etc. Mas enfim, então eu gosto muito. E aí quando eu estava ali comendo algumas amoras, e aí Deus me ministrou, tipo assim, pregar a palavra em todo tempo, em fora de tempo. Às vezes você, né, precisa do microfone, precisa de um adesivo, precisa de uma ocasião, mas para procurar a amora, né, você acha todos os detalhes possíveis, ou seja, um paralelo. Você se dispõe a procurar, né? E talvez para pregar o evangelho você não se dispõe. Vidas como essa questão aqui. O cara poderia chegar um policial e pum, e o cara inferno, né? E ela simplesmente falou de Jesus para ele. Então não existe local, hora, nem nada, né? Muitas vezes a gente acha que será que vai alcançar? Será que vai acontecer? Será? Mas na realidade a gente nunca sabe. A gente planta, né? Uns plantam, outros regam, outros colhem. Mas o que importa é que o nome do Senhor seja glorificado. Então, a palavra que o De Paulo deu ontem é justamente isso. E o que mais me impactou, depois ele falou sobre outras coisas, ministrou, mas a parte que mais me impactou foi isso. Prega a palavra. Cumpre o teu ministério. E é independente de chamado, né? Todos nós temos esse chamado de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Se ela crê ou se ela não crê, aí é uma questão dela. Mas se ela crê e ela for batizada, ela será salva. Mas precisa do id, precisa do primeiro passo. Jesus está voltando, está às portas, e eu escuto isso desde criança. Já fazem uns 40 e poucos. Mas e aí? Ele está voltando. Hoje eu tenho essa nítida certeza que está muito mais próximo, né? Talvez antes, talvez como uma historinha, né? Algo vai acontecer um dia, mas hoje não. Hoje é muito mais próximo, é muito mais real. E aí? E será que o nosso companheiro de trabalho? Será que o nosso parente? Né? Eu confesso o meu pecado, que eu fui da Donep por muitos anos, fui até presidente da Donep, por misericórdia, e poucos convites eu vendi. Tivemos direção do nosso diretor regional, que é o nosso pai, tivemos direção de várias outras pessoas. Ora, ajoelha, coloca o convite debaixo do seu joelho, ora, pede a minha direção para ele te dar a direção, para você levar na pessoa certa e vender para a pessoa certa, etc. E quantos eu vendi? Poucos. Quantas vezes eu talvez tive vergonha? Ou talvez estava acostumado só com, eu estou salvo, está tudo certo. E meu próximo? E meu irmão? E minha cunhada? Entrei na casa dela outro dia, quase saí pela boca, mas enfim, eu creio na conversão dela. Eu creio que Deus pode fazer. Eu creio. E mais ainda, eu creio e tenho orado por ela. Por cura, mas principalmente por salvação. Muito mais importa uma salvação. Não que a cura não seja importante, mas a salvação é eterna.
puder colocar aí para mim, Eloy. Marcos 16, do 15 ao 18. Lhes ordenou, enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. E em meu nome expulsarão demônios, e em línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Mas começa o texto dizendo assim: quando irdes pelo mundo, né? Ah, mas eu mal saio de Votuporanga. Tá, mas você tem as suas redes sociais que alcançam o mundo inteiro. Você tem um cartão de visita da empresa. Eu estava pensando ali agora há pouco, mas cartão de visita quase não se usa mais. Mas tem. Cartão de visita tem lá. Desde 97, mas do lado está lá, Deus é fiel. Na empresa está lá, o Deus é fiel. Em vários envelopes da empresa está, Deus é fiel. É algo que Deus me colocou no coração já há muitos anos e eu tento usar, né? Mas talvez um adesivo, há alguns anos atrás, eu acredito que uns 15 a 20, sei lá, eu pertencia a outro ministério e Deus, por algum motivo, por alguma situação, me deu uma frase. E eu fiz uma camiseta preta com alguns dizeres, né? E ela era praticamente assim: procura-se um jovem carente, humilhado, rejeitado, deixado de lado, 3 pontinhos. Né? E eu saí para os lugares, foi uma época que eu tinha operado do olho e já não usava mais óculos de grau, então eu usava óculos de sol. Então eu entrava nos lugares e óculos bem preto, eu sabia que a pessoa estava me olhando. E aí na hora que eu via que ela lia toda a frase, eu virava as costas. E atrás estava 3 pontinhos, para ser transformado por mim, assinado Jesus Cristo. Entendeu? Quanto tempo eu usei essa camiseta? Fiz algumas e usei por muitos anos. Talvez se minha fala, né, não desse, Jesus te ama, não conseguisse se expressar, mas através da camiseta chamava atenção. O pastor Rogério Marucci, né, veio aqui, ministrou uma vez lá no cenáculo, e aí ele fala que, eu acho que é um padre franciscano, ou alguns dizem outra coisa, a Silvia falou que foi outra pessoa, mas enfim, a questão é: pregue, 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 pregue muito, e pregue, pregue, continue pregando, e se for preciso, use palavras. Nossa, então quer dizer que as minhas atitudes vão levar o evangelho para outras pessoas. As minhas atitudes como estão, como eu sou. Aqui dentro é fácil, aqui dentro é fácil, mas e no dia a dia, no trânsito? Outro dia eu falei uma frase no grupo de pedal lá, no grupo da cidade aí. Acho que o pessoal não gostou muito, não. Só teve um policial que depois no particular me respondeu. Falei: ciclista é bem interessante, né? Quer ser respeitado em tudo, mas não respeita um páreo, não respeita um sinaleiro, não respeita nada, mas quer ser respeitado, né? Então assim, como que são as minhas atitudes? E eu fiquei com isso na cabeça. Acho que eu já contei aqui. Uma vez eu subi a Rua Amazonas, cara, subiu uma Blazer, acho que era uma Blazer, alguma coisa assim, uma viatura atrás de mim. E eu falei assim: agora você vai ter que colocar em prática, né? E foi fechando todos os sinais. Eu parava, porque, né, mais fácil você passar, né? Você não tem nada, não vê, tal, vai embora. Não, é errado. É errado. Né? Por que vale só para moto, para o carro e para a bicicleta, não? O pedestre que vai entrando na frente sem olhar, né? Também tem. Mas enfim, vamos pular essa parte. A questão é: ide por todo mundo. Não fala para onde, não fala para quem, não fala como. Fala que todos nós temos esse chamado, né? Alguns para profetas, alguns para evangelistas, mas ide pregar o evangelho é para todos nós. Se você puder continuar aí, Eloy. Marcos 16, 19 e 20.
Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Pode deixar aí. Então eles saíram, eles se dispuseram a fazer. Eles tinham uma palavra e agora eles vão colocá-la em prática. Ah, mas eu não sei o que eu vou falar. Eu não sei como vai ser. Né? Ele fala que ele vai colocar a palavra na nossa boca, mas e aí? Né? Quer rir um pouquinho? Trevo de Cosmorama, indo para Rio Preto, carregado com um carro, guincho. E aí simplesmente senti no coração, ministra, fala alguma coisa. Mas falar o quê? Tinha um cara do meu lado sentado, né? Fala do amor de Jesus, fala alguma coisa. Falar o quê, né? Abre a boca. E eu, agora é brincadeira, eu andei alguns metros, alguns quilômetros, sei lá, com aquela boca aberta. Acho que o cara olhava para mim e falou, esse cara deve ser louco, né? São as vaciladas, né, que a gente dá. E aí você começa a conversar, faz uma pergunta e dali dá sequência. E ali Deus te dá uma direção, Deus te dá uma palavra. Assim como uma vez voltando do sul, de Foz, e aí já ministrei isso aqui, peguei um jovem, ele estava dentro do carro e começamos a conversar. Em dado momento eu falei assim, foi o seu pai, né? Seu padrasto. Ele falou, quem te contou isso? Então, basta você começar a conversar. Deus vai te dar a direção, vai te dar a palavra, vai te dar como. Talvez algo que você nem imagina. Né? Naquele momento, falar para ele que foi o padrasto dele não era o assunto. E aí ele parou e perguntou assim, quem te falou? Como que é? E aí a gente talvez não consegue explicar. Não, fica tranquilo, só queria entender. Né? E aí você dá sequência. Mas enfim, o que a gente precisa é dar o primeiro passo. Outra questão está em Provérbios 11:30, já para fechar. Provérbios 11:30. Onze e 30. O fruto da justiça é a árvore da vida, e toda pessoa que conquista almas é sábio. A gente sabe que se a gente pedir sabedoria para Deus, Ele dá. Mas aí está falando também que se a gente ganhar almas, a gente se torna sábio. Ou seja, como a amora, né? Tem que olhar ela de todos os lados para ver as possibilidades. Onde tem uma amora, ou seja, onde tem uma possibilidade, nunca vai ser igual. Né? Você pega as guerras de Davi, várias delas foram diferentes. A forma de guerra foi diferente. Nem sempre para você ministrar para alguém, para falar de Jesus para alguém, vai ser da mesma forma. Né? Então, Deus tem tudo preparado. E no versículo anterior que nós lemos, Ele nos ajuda, Ele nos direciona, Ele nos capacita, mas a gente precisa de dar o primeiro passo, né? E aí simplesmente ganhar almas, muitas vezes não é fácil. Vai ser através de jejum e oração? Vai. Mas talvez uma palavra também, né? Deus dá a direção. Enfim, então o que eu queria ministrar para vocês aqui, pegando o gancho de Paulo, é justamente isso. Prega a palavra. Prega a palavra. Engraçado, deixa eu só completar aqui. Engraçado que o de Paulo ministrou prega a palavra. Se a gente for analisar, talvez, poxa, ele estava ministrando para pessoas que estão numa casa de recuperação. Não são pessoas que estão aqui na igreja, ouvindo a palavra constantemente, e vai sair ali fora, de repente encontrar alguém, ou amanhã, ou vai mudar o status do WhatsApp, colocar um versículo lá bíblico para alguém pegar e ler. Não, são pessoas que estão ali, tem um culto uma vez por semana. Não são menos que ninguém, não, muito pelo contrário. Mas eles estão num processo ainda, né? Mas Deus já está direcionando eles. Prega a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra aqui dentro, prega a palavra na hora que vocês saírem daqui. Prega a palavra, entendeu? Então, é exatamente isso. Alguns anos atrás eu tinha no YouTube alguma coisa lá,
Até acho que foi o Bruno Davanço que criou aqui um lance de lance a palavra, né? Então você gravava um vídeo de 5, 6 minutos, 10 minutos lá e colocava no YouTube, lance a palavra, lance. Eu fiz algumas vezes, mas de repente você se para no tempo, de repente você tem outros afazeres, outras coisas, talvez outros compromissos, outras situações e acaba se esquecendo. Alguém começou a postar uns dias um negócio no Instagram, não estou acompanhando para ver se realmente está, mas está? Todos os dias? É isso aí, tem que fazer. De alguma forma, alguém vai ser alcançado. Quando eu fiz parte uma época de um Mensageiro de Cristo Motoclube, pessoal de Catanduva, e a gente panfletava em Barretos. E a gente dizia assim, se a gente entregar 100, 200, 300 panfletos, se uma vida, não estou nem falando dela se converter, mas se ela voltar aos pés de Cristo, se uma vida se render aos pés de Cristo, já valeu a pena, entendeu? Então, o mais importante é glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, e que nós possamos estar ali, pregando e ministrando a palavra em tempo e fora de tempo. Queria pedir para o Eloy colocar aquela música, que eu falei que eu fui escutando no carro, e uma música muito forte, né? No final eu falei para o pastor Marcos, falei, senhor, me desculpa, que não é uma música tão conhecida. E ele me disse algumas coisas, e realmente ela é muito forte. Você parar aonde a sua jornada ainda não terminou. Você achar que o Deus que cuida de você te abandonou. Quem mandou você parar? Lembra agora da onde que você saiu e o que Deus realizou na sua história. E o diagnóstico de morte era o seu fim, mas Ele mudou a sua vida, transformou a sua história, e não é hora de parar. Não desista, Ele está te esperando do outro lado. Não desista. Essa prova que você está passando não é maior que o teu Deus. Ele não te abandonou, está contigo e te diz, vai acontecer. De morte era o seu fim, mas Ele mudou a sua vida, transformou a sua história, e não é hora de parar. Não desista, Ele está te esperando do outro lado. Não desista. Essa prova que você está passando não é maior que o teu Deus. Ele não te abandonou, está contigo e te diz, vai acontecer. Não desista, Ele está te esperando do outro lado. Não desista. Essa prova que você está passando não é maior. Deus, Ele não te abandonou, está contigo e te diz, vai acontecer. Deus vai te fortalecer nessa jornada, te guiar em sua caminhada, e tudo que Ele te prometeu vai acontecer. Deus vai te fortalecer
te guiar em sua caminhada. E tudo que Ele te prometeu vai acontecer. Vai acontecer. E não desista. Ele está te esperando do outro lado. Não desista. Essa prova que você está passando não é maior que o teu Deus. Ele não te abandonou, Ele está contigo e te diz: vai acontecer. E não desista. E Ele está te esperando. Oh, não desista, não, não, não. Essa prova que você está passando não é maior que o teu Deus. Ele não te abandonou, Ele está contigo e te diz: vai acontecer. Amém, amado? Não desista. Não desista de pregar o Evangelho. Não desista de fazer a vontade dEle, Pastor Marcos. Não desista. Por mais que as situações vão fazendo a gente meio que se calar, vai cansando, às vezes você não vê o resultado, mas não desista. Essa foi a música que eu fui escutando para depois eu escutar a palavra. Né? Glória a Deus, que Deus continue te usando tremendamente. Obrigado. Amém. Paz do Senhor a todos. Vamos ficar de pé, a gente vai encerrar já. Acabou cedo, glória a Deus pela sua vida, porque você veio na casa do Senhor. E certamente Deus vai recompensar você, recompensou você, está aí cuidando das tuas causas, né? Enquanto você vem buscar o Senhor, Ele é fiel, amém? Ele é tremendamente fiel para socorrer a gente, para nos dar livramento, para nos guardar. Alguém aqui na região, ou qualquer dia desse, alguém vai fazer uma camiseta. Outro dia eu vi num lugar alguém falando e eu achei a frase bem interessante, né? Na camiseta dele estava escrito assim: é teu direito, é direito seu não acreditar, mas é meu dever pregar. E atrás estava escrito: Jesus está voltando. É direito das pessoas não acreditarem, mas é nosso dever anunciar. Vou falar de novo, é nosso dever anunciar, irmão. A solução para todos os problemas de todas as pessoas é Jesus Cristo de Nazaré. Vou falar de novo, irmãos. A solução real, verdadeira, o único escape, a única saída é Jesus de Nazaré. Para todos nós, para todos que nós conhecemos, amamos, ou talvez nem amamos muito. Tem muita gente que você às vezes tem a tendência a querer não amar, mas o Senhor Jesus amou, então é nosso dever anunciar, Ele está voltando, amém? A segunda vinda dele está aí, aleluia, as portas, aleluia. Então, quando você tiver oportunidade, eu sei que você não vai perder a oportunidade, eu sei que você não vai se intimidar, eu sei que você não vai temer, eu sei que você vai se levantar, que nós vamos nos levantar com autoridade para pregar a palavra, e tudo aquilo que está dentro de mim que me impede de pregar, me impede de anunciar, me impede de falar para alguém, de liberar uma frase, uma palavra, tudo que está em mim que atrapalha, eu tenho certeza que se eu, nós apresentarmos ao Senhor como dificuldade, confessarmos para Ele vai nos ajudar a resolver isso, vai sarar o nosso interior, vai nos curar, a gente poder com autoridade, com graça, autoridade, unção, que a unção do Senhor acompanhe você em nome de Jesus. Nós não conseguimos fazer nada, não, a unção de Deus é importantíssima para nós, precisamos buscar isso, amém? Sem a unção nós somos meninos em Cristo, somos carnais e meninos em Cristo, só isso. Mas quem é espiritual
tem unção, tem a presença do Senhor, e certamente Ele vai te dar vitória, autoridade, sabedoria, vai te capacitar, vai tirar o seu medo, a sua timidez, vai curar isso em você. Ah, mas eu não tenho medo, eu sou tímido, eu sou tímida, eu não consigo falar, eu não sei falar. Não precisa ter teologia, tá? Não está na Bíblia, olha, você tem que ser teólogo para poder pregar o Evangelho. Para você ir, você tem que conhecer teologia. Não tem não, irmão. Você tem que conhecer Jesus, aleluia. E como é que você conhece Jesus? Na tua casa, no teu quarto, no teu trabalho, no teu dia a dia, tendo comunhão com Ele, amém? Fecha os teus olhos por um instante aí. Eu queria convidar você também nessa noite, nesse culto de quarta-feira aqui, culto abençoado, você possa apresentar a tua causa ao Senhor nessa hora aí, você possa apresentar ao Senhor a tua causa aí, você possa apresentar a tua causa para o Senhor e dizer: Senhor, essa noite aqui eu vim na tua casa, eu amo o Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu compreendi a tua palavra, eu aceito a tua palavra, e eu também quero aqui, Senhor, apresentar a minha causa ao Senhor, a minha dificuldade, a minha luta, Senhor, essa prova, esse deserto, essa situação. Senhor, tem uma causa aqui que eu estou sem direção, eu não sei o que fazer, Senhor. Eu sei que tem gente aqui que entrou com esse sentimento no coração: Senhor, tem uma causa aqui, uma questão, e eu não sei como fazer, eu não sei como resolver isso, eu não sei que caminho tomar, eu não sei que resposta que eu vou dar. A palavra do Senhor diz que Ele nos guiará em toda a verdade, Ele vai te dar uma resposta aqui nesse lugar, para essa causa, de maneira específica. Eu sei que Ele já falou com você aqui, de maneira geral, para todos nós como igreja, mas talvez tenha uma resposta particular que você está buscando aí, está precisando aí, nessa hora. Você está com o coração aflito, angustiado: Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma resposta. Senhor, eu vou procurar o pastor, pedir uma ajuda em oração, amém, que assim também, né, pode ser também, mas nessa hora, se você apresentar essa causa ao Senhor, irmão, Ele vai te responder, vai te orientar, vai te dar uma direção, vai te dar um escape. Talvez tenha uma tribulação aí, talvez tenha um adversário, um inimigo que se levantou contra você na segunda-feira, na terça, talvez hoje. Você entrou aqui debaixo de guerra: Senhor, eu preciso de escape, eu preciso de livramento, eu preciso de socorro do Senhor, eu preciso de salvação. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, salvação eterna. E para salvação no teu dia a dia, contra os teus inimigos, Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer isso. Então eu quero encorajar você agora a fechar os teus olhos aí, e abrir tua boca, e apresentar ao Senhor a tua questão. Senhor, eu preciso de um milagre nessa área aqui, Senhor, eu sei que o Senhor é Deus que faz, eu sei que o Senhor é Deus que faz, eu estou aqui, eu sou teu filho, estou pagando o preço. Então abra tua boca aí nesse momento, em nome de Jesus. Talvez você não tenha nada, você vai ficar quieto porque você não tem nada para orar, talvez você não tenha nada para pedir, aí você vai ficar quieto, você vai cruzar o braço, vai ficar quietinho. É uma pena, mas eu acredito que talvez você escolha fazer isso, mas eu te aconselho a não escolher isso. Feche os teus olhos e abra a tua boca nessa hora, em nome de Jesus. Pai, nós nos reunimos nesse lugar aqui como igreja do Senhor, e tua palavra diz que quando a igreja está reunida, o corpo de Cristo, a igreja gloriosa do Senhor, ó Pai, e nós temos a tua palavra, a tua presença, e nós temos unidade, nós estamos aqui orando, unindo a nossa fé e declarando que o Senhor é o Deus presente nesse culto, porque nós fizemos esse culto para o Senhor Jesus, para a glória do teu nome, Pai, com a tua presença, com a tua palavra revelada aqui no nosso coração. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha com resposta nessa noite sobre o povo do Senhor, que o Senhor venha com resposta para a aflição do coração da minha irmã, do coração do meu irmão, que o Senhor venha com resposta, com direção, que o Senhor venha iluminar o entendimento deste amado, desta amada que está clamando ao Senhor por uma resposta. Talvez um negócio que apareceu na mesa, na frente, talvez, ó Deus, um projeto, uma proposta, um contrato, e talvez seja muito bom aos olhos, mas talvez a resposta do Senhor, Deus, seja não. Dá direção, não permita que o teu povo caia em laços do diabo, em nome do Senhor Jesus. Não permita que o teu povo seja enganado, Senhor, mas abre
tira as escamas dos olhos, para que o teu povo veja a tua vontade, Senhor, e não a vontade dos homens, e não a vontade própria, pessoal, mas a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Se há algum inimigo, algum adversário que tem se levantado, como Golias se levantou, como o leão se levantou, como o urso se levantaram contra Davi, como o gigante se levantou um dia, ó Deus, nós declaramos que a mesma unção, o mesmo Deus que foi com Davi nas adversidades contra os inimigos, é esse Deus que nós invocamos aqui nesse lugar, é Yahvé, é o Senhor dos exércitos, aleluia, é o Senhor forte e poderoso nas batalhas, aquele que sempre venceu, que nunca perdeu uma batalha, que tem a vitória gravada no seu nome, Deus, anexado ao seu nome, e nós declaramos a vitória do Senhor para o teu povo, contra os inimigos que se levantam, oh, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, oh Deus, abre portas, faz milagres, Senhor, nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus, e é claro que nós cremos, ó Pai, na tua intervenção, no teu milagre, no teu poder, Senhor, Deus, para o teu povo que se chama pelo teu nome, que tem se humilhado, que tem se arrependido, que tem, ó Deus, pago o preço, que tem vivido em santidade, que tem, ó Deus, voltado o coração para o Senhor e para a tua palavra. Nós cremos, ó Pai, na tua bênção, na tua vitória. Te louvamos pela vida do teu filho, pregou nessa noite aqui, Senhor, abençoa ele, a casa dele, em nome do Senhor Jesus. Espere o teu povo debaixo da tua bênção, Senhor. É o que nós te pedimos, já agradecendo pela tua vitória, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Em paz aí, Deus te abençoe, em nome de Jesus.